Olá pessoal, meu nome é Jorge Souza. Hoje nossa videoaula vai abordar a instalação do Debian 12. Eu vou utilizar a máquina virtual para poder mostrar para vocês o processo de instalação do Debian 12. Inicialmente, eu gostaria de mostrar para vocês que se vocês quiserem baixar o Debian 12, basta ir no Google, colocar Debian Download, ok? E esse link aqui leva vocês com mais facilidade à página que vocês podem baixar as ISOs correspondentes que vocês possam escolher, dependendo do desktop, ok? Eu vou entrar aqui, vou descer a página. Então repare que aqui já tem todos os links de cada localidade. Então eu normalmente baixo daqui do site do Brasil mesmo. Tá vendo aqui Brasil, ó, esse aqui, ok? Basta apertar em HTTP. Depois vocês vão na versão mais atual aqui onde tem o Live, ok? A MD4, que é para 64 bits. E aqui seria o BitTorrent, se você quer baixar por ele, porque é de segurança, ou baixar ISO direto, completo, ISO híbrido. Okay? Ao clicar ali, nós viemos aqui para esses links, e aonde, no meu caso, eu baixei, onde está o mouse aqui, o KDE, ok? Que é um arquivo de 3.3 GB. Então ele já está baixado na minha máquina, e eu vou abrir a máquina virtual, vou baixar aqui o navegador. Ele já está rodando, ok? A ISO já está aqui na máquina virtual. Eu uso o Virt Manager, que é um sistema de gerenciamento de máquinas virtuais muito bom. Eu gosto mais dele do que do VirtualBox, principalmente que ele me dá uma possibilidade de fazer instalações em HDs externos pela porta USB. Aí eu não ocupo meu HD interno, né, com um espaço de máquina virtual. Então, pessoal, nós vamos aqui iniciar a instalação. Uma vez carregada a ISO, ok? Vocês estão vendo aqui na tela, inicialmente, né? Eu vou apertar aqui no ícone onde está aplicações, ok? Ele vai me abrir uma janelinha. É um pouco lento porque eu estou dividindo núcleos de CPU com o sistema básico, que é o Arch Linux que eu uso, e mais a máquina virtual, fica um pouco lento. Então nós vamos vir aqui em Sistema. Aqui já tem o íconezinho Install Debian, que é de instalação do Debian. Ao clicar nele, nós vamos abrir. Ele vai pedir a senha. A senha do Live do Debian 12 é Live, ok? L-I-V-E. E aqui, ó, mostrando aqui, ó, L-I-V-E. Ok? Vamos continuar. A instalação do Debian, do Mint, do Ubuntu, não tem muito mistério. Eles são normalmente instaláveis pelo Calamares, né, que é o instalador que é muito utilizado pelas distribuições Linux. Aqui ele já abriu a condição de inglês, então eu quero português, venho na setinha, português Brasil, ok? Vou para o próximo. Aqui eu vou escolher a minha localidade. Vocês escolhem a localidade referente de vocês. Quando não tiver a localidade específica de vocês, vocês normalmente botam o padrão de uma cidade que tenha a condição de ver, por exemplo, no caso do Brasil, pelo horário de Brasília. Okay? Então eu boto aqui São Paulo, normalmente, que isso não vai interferir em grande... Na parte de hora e do dia. Vou avançar. Aqui o teclado é português Brasil, como default. Aqui vocês podem testar as teclas, como por exemplo, eu vou testar aqui o cedilha, está lá, ok? Que é a BNT2, meu teclado, ok? Então eu posso ir para o próximo etapa. Aqui que é o grande detalhe da instalação. Então, eu normalmente, sempre escolho o particionamento manual. Por quê? Porque eu vou configurar a minha configuração e não o que o sistema vai querer criar. E nunca pode ser a melhor.
Então você tem que tentar particionar pelo seu melhor, pelo aquilo que você precisa. Então eu vou particionar, que eu acho legal, pessoal, vocês vão gostar. Então vamos lá, eu vou avançar. Nesse momento aqui, eu vou deletar essa partição daqui, vou deixar ele livre. Eu vou escolher uma tabela de partições aqui nesse botão, tá vendo? Nova tabela de partições. Aqui que é o segredo. Se eu colocar o MBR, que é o sistema antigo, que é gerenciado pela BIOS, eu vou fazer a instalação de boot. O Grub vai instalar nessa primeira partição do disco a inicialização do sistema, ok? Se eu escolher o GPT, eu não tenho esse MBR como inicializador. O GPT até tem essa partição MBR, mas é por uma questão de segurança. Então, o sistema não vai instalar nada na partição MBR do GPT, ok? Mas eu vou escolher GPT de propósito, ok? Porque hoje em dia tem muitos SSDs e HDs de grande porte. Então, acima de 2 TB, a BIOS já não vai aceitar a condição do HD, ok? Porque por ele ser maior de 2 TB. E o GPT ele aceita acima tranquilamente. E uma das vantagens do GPT você pode criar várias partições primárias, se você quiser. Já o MBR é limitado, se eu não me engano, em 3. Né? Aqui você pode criar várias. A organização de escrita e leitura é melhor, tem melhor performance no GPT. E isso não vai me impedir de instalar o sistema como BIOS, ok? Normalmente o pessoal usa o GPT muito por causa do UEFI, mas isso não é verdadeiro, tá? Então eu vou explicar como a gente vamos fazer essa forma de instalação usando a tabela de partição GPT, ok? Muito bem. Vou dar OK. Então ele já preparou o disco. Eu venho aqui agora, espaço livre, e agora que começa a criação. Repare aqui embaixo ele tem instalar gerenciador de inicialização em MBR. VDA. Então, dessa forma que eu criei o GPT, ele não instala no MBR, mas ele vai instalar dentro de uma partição que eu vou criar aqui, ok? Então, esse é o pulo do gato, pessoal. Então, vamos criar. Vamos criar a primeira. Eu preciso só de uma partição pequena de 8 MB em diante, então eu sempre escolho 10 MB como padrão. Aqui onde tem o sistema de arquivo, vocês vão escolher essa condição de não formatado. Aqui está em inglês, ok? É não formatado. O aqui o un significa não formatado. Ok, pessoal? Eu vou escolher essa condição. Então, ou seja, o meu sistema de arquivos não vai existir. A etiqueta do sistema de arquivos eu não vou colocar, mas é muito importante vocês marcarem para que o sistema instale o sistema nessa partição de 10 MB, para que a BIOS enxergue e inicialize o sistema. É esse ponto aqui, ó, BIOS Grub, ou seja, quando o Grub rodar, ele vai instalar o sistema de inicialização nessa pequena partição de 10 MB. Então, ela não tem sistema de arquivo, ela não é formatada, mas ela precisa desse gerenciador aqui, da BIOS Grub, ok? Ok, pessoal? Ficou bem entendido? Essa primeira partezinha aqui é o pulo do gato, ok? Então eu vou dar OK. Então reparem que agora a primeira partição não formatado, está aqui bem escrito aqui, ó, de 10 MB só. Okay? Agora nós vamos para a segunda partição. Eu sempre gosto de criar uma partição swap. Vou botar aqui 2000, que é 2 GB. Escolho aqui swap, ok? Posso botar aqui um nome, uma etiqueta swap, que aí vai aparecer nos sistemas gerenciadores de arquivos. Muito bem. Uma coisa importante aqui também, pessoal, é que essa partição de 10 MB aqui, essa partição de 10 MB, obrigatoriamente, se o disco for maior que 2 TB, ela tem que estar dentro dos primeiros 2 TB. Okay? Então você não pode criar uma partição depois de 2 TB, e aí o sistema não vai ser instalado, ok? Não vai inicializar.
Então, é importante que ele esteja dentro dos primeiros 2 TB. Então, eu simplesmente já boto na primeira, ou como primeira partição, para não interferir em nada no sistema, ok? Então, fica essa dica aí, tá bom, pessoal? É bem importante. Então, vamos lá. Sobre o espaço livre aqui, eu, por padrão, e eu aconselho, eu vou botar aqui metade do que sobrou, praticamente 48, vou botar 20 GB, 20 mil. E aqui é XT4, que é um padrão de sistema de arquivo que eu uso muito. Tem outros que você pode usar, XT2, T3, que já estão um pouco ultrapassados. FAT3216, NTFS, não são sistemas de arquivos para o sistema Linux, ok? Mas pode usar o BTRF, pode usar o LVM e assim vai. Mas o meu padrão é XT4, que é bem seguro e bem legal. O ponto de montagem dessa partição de 20 GB, pessoal, eu escolho o /home. Por que eu escolho o /home? O home, sendo separado como partição, se eu tiver algum problema no sistema operacional que eu tenho que reinstalar, por exemplo, o Debian, ou o Arch Linux, ou o Mint, eu não preciso formatar essa partição. Ou seja, tudo que está dentro dela, eu mantenho lá dentro. E quando eu reinstalar o sistema, eu vou ter tudo lá dentro. O mesmo usuário, os meus documentos, fotos, música, tudo tem direito. Ok, pessoal? Então, eu recomendo que crie uma partição separada por home. Não deixar junto com a raiz, tá bom? Eu vou botar aqui a etiqueta como home, que é bom para aparecer no Dolphin, no Tunar, esses gerenciadores de arquivos, ok? Eu vou dar um ok. E a última partição eu vou já criar diretamente a XT4 também, que foi o que sobrou. E eu vou botar aqui o ponto de montagem, claro, a nossa raiz. Eu não preciso criar uma partição de boot específica. Se eu estivesse criando para UEFI, eu teria que criar uma partição de boot separada. Eu vou fazer um pequeno vídeo depois só sobre esse pedaço, nessa mesma videoaula, para que vocês entendam isso, ok? Mas aí para isso eu preciso mudar a minha máquina virtual para ela aceitar o UEFI, tá bom? Ok, pessoal? E o ponto de montagem aqui vai ser, o label vai ser o root. Okay? Pronto, meu disco está pronto, configurado. E agora eu simplesmente vou avançar. Então, esse aqui é o passo principal da instalação das distribuições Linux. Então, eu estou dando essas dicas que são importantes. Eu já tive alguns problemas, né, quando eu não tinha home separado, perdi tudo. Então, é importante que vocês façam uma partição home separada. Okay? E normalmente o espaço vocês determinam. Aqui, eu, por exemplo, como é uma máquina virtual, eu botei metade, mas normalmente, quando o HD é muito grande, vocês têm que dar um bom espaço para a pasta pessoal, claro, e um bom espaço lá na raiz para que possa instalar vários softwares, ok? E aí, pessoal, vamos em frente. Próximo. Muito bem. Aqui ele já dá essa mensagem. Eu estou com o GPT no BIOS, né? Ele aqui até mostra dentro do texto. Se vocês lerem com calma, pausar o vídeo e lerem com calma, ele diz que na tabela de partição GPT no BIOS, caso não tenha sido feito, volte e adicione uma partição como GPT, depois crie uma partição sem formatação, tá vendo? Não formatada, de 8 MB, o mínimo. Eu gerei 10 MB. E o marcador BIOS Group, como eu fiz, ativado, ok? Agora vamos botar só um nomezinho. Vou botar uma senha aqui qualquer. É importante a senha, pessoal, que essa caixinha aqui normalmente fica desmarcada para que ele não entre automaticamente. Senão qualquer pessoa mexe na sua máquina, ok? Então, por segurança, é bom sempre que ela inicialize e peça senha. É uma recomendação que eu faço, tá bom? Vamos para o próximo. Ele vai me mostrar toda a minha configuração, o que eu estava, do jeito que eu estava antes e agora, depois da minha configuração. Então, tem aqui a nova partição não formatada, tem o swap, tem o home, tem o root. Okay? Vou instalar. E agora, ele vai preparar toda a instalação e eu vou dar uma pausa no vídeo, volto assim que terminar. Ok, pessoal? Ok, pessoal. Terminou a instalação, já reiniciou o sistema. Essa é a tela de inicialização do Debian 12. Vou colocar agora a senha.
inicializar a máquina. Lembrando que demora sempre um pouquinho, porque tem muitos processos sendo executados e a máquina virtual consome parte da CPU e da memória, ok? Esse é o KDE que eu baixei, que já foi instalado. Eu vou mostrar para vocês, assim que o sistema estiver inicializado, qual o kernel o kernel, né? O nome é esse, que veio com essa versão do Debian, e vou mostrar aqui eu uso o Arch Linux e vou mostrar essas configurações também no site, ok? Até por uma questão de curiosidade, né? Então, bom, o sistema abriu, ok? Eu vou começar mostrando para vocês através do terminal do Debian, né? Qual seria a versão? Deixa eu ver se eu consigo editar, exibir. Vamos ver se eu consigo pela máquina aumentar fontes, diminuir fontes. Ok, aumentar fonte. Vamos lá. Ctrl++, mas eu não sei se o teclado vai me obedecer nesse sentido. Deixa eu ver se ele vai me obedecer nesse sentido. Obedeceu, ok. Muito bem. Então, se eu der aqui um name -R para verificar a versão do kernel, você repara que o Debian, na instalação pela ISO que eu baixei, que eu instalei, está usando a versão 6.1.0. E no site do kernel, o 6.1, que é o long term, já está em 6.155. Então, se verifiquem que a atualização do Debian, né, em relação à atualização do site, é um pouco atrasada, porque a atualização do Debian ela é bem rigorosa em questão de teste dos softwares, ok? O meu sistema, que é o Arch Linux, se vocês notarem, eu já uso a versão atual que está no site 6.155 LTS, que é exatamente essa aqui, ok? A coisinha fechou, é exatamente essa aqui. E reparem que a versão atual estável é a 6.5.5, que está aqui, ó, última liberada na função estável, que eu também tenho ela no meu Arch Linux. Aliás, o Arch Linux, por ser um sistema Holy Release, ele sempre está usando as versões dos softwares mais atualizadas. Então, eu, por exemplo, na minha máquina, eu já comentei isso, eu tenho 6.155 e tenho o 6.55. Por quê? Porque se eu tiver um problema, um bug numa atualização na versão LTS, eu posso inicializar a máquina pelo outro sistema kernel, ok? E corrigir o problema do outro que deu algum bug. Ok, pessoal? Então foi só uma demonstração, tá bom? Aqui, com relação aqui no Debian, agora, a partir de agora, vocês veem que ele vem praticamente bem configurado, né? Nós temos vários utilitários, temos no sistema, ele não vem com um gerenciador de particionamento de disco, que é o Gparted, que é muito bom, né, para trabalhar na parte gráfica. Na multimídia, ele vem com dois softwares, que é o Dragon Player e o Jug. Na internet, ele veio com Firefox e alguns utilitários.
A parte gráfica, ele veio com GIMP, né? Vem com Ocular, que faz a leitura de PDFs, principalmente, e demais software. Na parte escritório, ele veio com o LibreOffice, já está lá também, por padrão, está aqui ele aqui, ok? E por que eu adoto o KDE? O KDE é bem configurável, né? Ele tem a loja própria, por exemplo, ele tem aqui a loja própria do Discover, que é a central de aplicativos, que facilita para o pessoal instalar software, mas, como sempre, eu sou um usuário do Linux há bastante tempo e eu uso muito terminal. E no caso, já está dando aqui que tem atualizações para fazer. E no caso do Debian, o software padrão para instalação de pacotes é o apt. Então, por exemplo, se eu quisesse instalar o pacote o Gparted, que é o gerenciador gráfico de partições de SSDs e HDs, eu vou tentar instalar aqui pelo modo sudo. Eu vou dar o apt primeiro, né? Apt, pode ser apt puro, pode ser apt-get, né? Eu uso normalmente o apt, né? Install, primeiro tem que dar um update, que ele acabou de inicializar, o update. Eu vou dar um update aqui agora. Vamos ver aqui se tudo... Ele começa a atualizar a lista dos servidores de pacotes do Debian oficial. Ok? Assim que ele acabar aqui, se eu pedisse um apt upgrade, ele ia me mostrar todos os pacotes novos que já foram atualizados. Tanto que ele já está dando um alerta aqui, tá vendo? Então, por exemplo, se eu der clear e der agora para instalar o Gparted, eu dou sudo, que é um processo administrativo, apt install Gparted. Repare que a diferença entre o Debian do pacote instalações, né, do padrão de instalação, que é o apt, eu tenho que dar o comando install. Já no Arch Linux, eu uso o pacman. Então seria sudo pacman -s e o nome do pacote, Gparted. Bem mais simples, né? Se eu der um enter agora, ele vai mostrar que está instalado, está atualizado, e não é isso que eu só quis mostrar a diferença. Tá bom? Então, se eu der um enter aqui agora, ele vai puxar o pacote, vai instalar, eu dou um enter, que é o sim, ok? E aí fica a critério de cada um configurar os seus pacotes, o layout de como ele vai apresentar. Por exemplo, aí você abre aqui a configuração do sistema, você configura a tela, background, se parte escura ou não. Aí é a critério de cada um, pessoal, mas é um sistema excelente. Acabou de instalar, ok? Vou fechar aqui o terminal. Acabou de instalar, e para ver se ele está aqui instalado. Ele normalmente fica em sistema, né? Vou dar aqui um controle, vou no sistema e está ele aqui, ó, Gparted, ok? Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido que é bem simples a instalação do Debian 12. Ele tem uma característica bonita. Uma novidade no Debian 12, você não precisa mais ficar baixando os non-free, ele já está vindo junto no pacote ISO para fazer reconhecimento de hardwares de terceiros, né? Eu vou até tentar aqui habilitar. Reparem aqui que eu tenho o Bluetooth ativado no Arch Linux, ok? Eu vou tentar aqui pela máquina virtual. Deixa eu ver aqui. Redirecionar dispositivo USB. Vamos procurar aqui a parte de Bluetooth que eu tenho aqui. Vamos ver se ele aparece aqui. Aqui, Bluetooth, é o terceiro item. Eu vou habilitar ele aqui, ok, pessoal? Reparem, eu vou habilitar
e saiu do Arch Linux, como eu estou trabalhando na máquina virtual, e, desabilitou do Arch Linux e habilitou aqui dentro do Debian. Repare que ele está aqui. Ó. Se eu clicar aqui, eu vou pedir a habilitação quando ele inicializar. Ok? Perfeito, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e que apertem o like, se inscrevam no meu canal e apertem o sininho para receber novas notificações de novos vídeos. E a grande dica dessa instalação, principalmente para quem instala ainda em computadores que têm a BIOS como base para instalação, aquela construção do HD durante a instalação, né? Aquela partição não formatada de 10 MB. É muito importante usando o padrão de tabelas GPT, ok? Por isso que eu quis dar essa informação. Com relação ao UFI, eu vou ver se eu consigo habilitar a parte de UFI dentro da máquina virtual, que aí eu também faço. Eu vou colocar pelo menos só aquela parte da configuração do SSD ou do HD para a utilização do UFI. Lembrando que tem máquinas que têm as duas condições, BIOS e UFI, que eles chamam de, por exemplo, que você pode utilizar ambos as condições. Que inclusive isso eu já comentei, eu acho que até na instalação do Arch Linux, que, por exemplo, o Arch Linux dá muita essa facilidade. Eu posso construir um HD que eu posso ter as duas versões de BIOS e UFI e eu coloco ele dentro de um case externo e posso utilizar em qualquer máquina. Tanto pode ser BIOS como pode ser UFI. E é só dar uma olhadinha lá na videoaula da instalação do Arch Linux que vocês vão ver esse processo, ok? Mas eu vou ver se eu consigo mostrar essa parte do Debian em UFI. Oi, pessoal. Eu consegui habilitar a minha máquina virtual para UFI. Aquela primeira instalação a gente fez com o sistema BIOS ativado por padrão do sistema. Então eu já abri aqui o arquivo ISO, entrei na parte de partição, que era para que vocês pudessem ver exatamente a nova montagem no modo UFI. Eu vou colocar a nova tabela de partição para GPT, vou manter o GPT, ok? Que eu vou agora fazer a instalação somente para UFI, dou ok. Então eu começo criando a partição de boot. Então eu preciso de uma partição de pelo menos 250 MB. Aí eu vou ter que escolher o sistema de arquivos FAT32, ok? FAT32, que é o padrão de instalação do UFI para a partição de boot. No ponto de montagem, eu vou escolher boot EFI, ok? E aqui eu posso escrever simplesmente o label boot. Esse não aparece, ele fica omitido. E ao mesmo tempo, eu vou marcar o marcador como boot e não BIOS Group, como foi no sistema BIOS. Então é só boot, ok? Vou dar um ok. Reparem que ele já montou essa partição aqui, aqui etiqueta boot. Vou agora vou criar a parte da swap. Vou botar 2000 de novo. Swap por padrão. Vou escrever swap. Ok? Vou agora escolher aqui a partição home, 20 GB. Acho que já está presente. Ponto de montagem vai ser o home. Então vamos escrever o label home. Ok. E o restante como boot. Ok, pessoal. Deixa eu dar uma voltadinha aqui na partição de boot. Vamos editar de novo. FAT32, boot FI.
Ok. Nada mais a declarar com relação a isso. Reparem que quando agora eu fechei, ele já escreveu aqui em cima, ó, reparem aqui, sistema FI, ok? Então, nessa condição de FI, eu não preciso criar aquela partição de 10 MB, que é para que o sistema BIOS interprete e possa inicializar o sistema, que ele vai fazer a função do MBR na tabela de partição BIOS. Então, ou seja, no GPT, você pode instalar as duas condições, né? Ou uma ou outra, ou ambas. Você pode até ter um disco preparado com ambas. Eu poderia ter deixado aqui, por exemplo, a partição de 10 MB aqui, não formatada, porque depois, durante o processo, eu poderia habilitar essa condição da BIOS, ok? Mas aí fica a critério de cada um, ok? Eu, por exemplo, na instalação do Arch Linux personalizada, eu fiz esse processo, instalar como é feito, e no Debian pode ser feito também através de terminal pelo shroot, ok? Tem um procedimento a cumprir de montagem e tal, mas pode ser feito também. Mas se você está instalando só numa máquina única, você pode escolher sistema BIOS no modo GPT, na tabela de partição, ou no modo BIOS normal, que aí você vai usar o MBR, que aí não precisa criar uma partição de 10 MB, mas no GPT você precisa criar aquela partiçãozinha de 10 MB não formatada. E nessa condição de UEFI, você basta criar uma partição com sistema de arquivo FAT32 com ponto de montagem boot/EFI com 250 MB a 300 MB, ok? E criar um swap, criar um home separado, que eu já expliquei porquê, e, claro, a raiz, que é o sistema completo. Bom, vocês reparem que no modo UEFI não tem aquela informação de instalação da inicialização no MBR, ok? Então, basta eu avançar, né? Ele reporta que uma partição do sistema FI é necessária para iniciar o Debian. Então, ele pede, inclusive aqui, ó, para configurar uma partição do sistema FI, volte atrás, selecione e crie um sistema de arquivos adequado. O sistema de arquivo deve ter pelo menos 300 MB. Então, vamos voltar e vamos refazer, que eu no Arch Linux eu boto 250, ele aceita. O Debian já exigiu os 300. Então, nós vamos ter que editar, deletar de novo, refazer, porque eu já tinha feito o disco todo. Então, é importante vocês também identificarem os alertas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, para a gente não dar... Vamos ver se ele vai regar. Vou botar 350 MB. Vou botar aqui o FAT32. O ponto de montagem UEFI. Bota aqui boot. Vamos marcar a caixinha de marcadores boot. Vamos dar um Enter. Vamos criar agora de novo a swap. 2000. Vamos lá, swap. Agora vamos criar home rapidinho. Vocês veem que a gente já vai pegando uma prática boa. 20.000. Esses valores são de acordo com o tamanho do meu disco, tá, pessoal? Que só tem 48 GB. É o XT4, eu já comentei sobre esse sistema de arquivo. A ponto de montagem vai ser o home. Eu escrevo aqui o label home, fazendo mais ou menos o mesmo padrão que eu fiz com o sistema BIOS, ok? Mesma coisa. A única diferença aqui é que não tem a partição de 10 MB e sim uma de 350 para o sistema FI, ok? É a única diferença. Aqui agora a gente vai botar que é a partição final. Ok, pessoal? Vamos ver agora se ele vai reclamar, ok? De alguma coisa. Vamos lá, próximo. Viu que ele agora não reclamou de nada. Eu botei 350, já pulou para botar o nome, né? Login, essas coisas e senha. Ok, pessoal? Eu não vou continuar a instalação, porque a gente daqui para frente é igual, não tem mudança nenhuma, tá ok? E eu espero que vocês tenham entendido bem essa parte, a diferença entre BIOS e FI e a condição do GPT, que pode ser utilizada em ambas condições da tabela de partição do SSD e HD, podem ser usadas em ambas condições,
e que favorece para você colocar HDs e SSDs acima de 2 TB e, ao mesmo tempo, melhora a performance e também você pode criar várias partições primárias. Ok, pessoal? Fica essa dica aí. Isso é válido para outras distribuições também, tá bom, pessoal? Então, uma coisinha que eu queria mostrar, vou abrir aqui o Dolphin. Lembrando que eu tinha feito uns labels para home, para root. Então, pessoal, aqui, ó, aí vocês vão visualizar isso bem melhor. Reparem aqui à nossa esquerda, tá vendo? Se eu não tivesse colocado o label de home, de root, ele vai colocar aqui /dev, /sda, SDA1, SDB1, VDA1. Aí vocês normalmente não sabem o que é raiz, o que é home. Então, botar um label é legal para identificar. Como tem no Windows, né, o C, o D, aí vocês podem identificar também por nome. Então, é legal fazer a indicação do label de cada partição. A swap não aparece, porque a swap é uma memória, vamos dizer assim, que fica escondido, ok? É que nem quando você cria uma partição de boot, ela também fica omitida de ser mostrada no gerenciador de arquivos. Se vocês querem ver, por exemplo, a swap, eu venho aqui, abro o console, que é o terminal, e simplesmente dá aquele comandinho free-hp. Aí vocês vão ver que a swap está aqui, ó. Eu criei uma de 2 GB e está habilitada. Deixa eu tentar aumentar aqui tá vendo? Para vocês enxergarem melhor. Tá? E está habilitada, ok? E não sendo usada em nenhum momento porque o sistema está rodando com poucos aplicativos abertos. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistir a essa videoaula e até uma próxima e fiquem com Deus e até breve.